projeto a gente foi motivado pelas condições climáticas, né, da nossa região semiárida, e também pela questão do déficit de esgotamento sanitário. Como a gente já tinha alguns estudos preliminares com as microalgas, a gente viu uma potencialidade de ampliar esse estudo das microalgas na nossa região. Porque a gente poderia desenvolver as microalgas em grande escala, já que a região semiárida tem essas condições climáticas, como temperatura e alta luminosidade, bem como a gente também poderia implantar unidades de tratamento de esgoto, a exemplo do ASB, que é de baixo custo para essas regiões que têm praticamente zero o esgotamento sanitário. Então a gente ia promover o saneamento através do esgotamento sanitário, e o efluente desse tratamento de esgoto poderia ser um meio de cultivo de baixo custo para a produção de microalgas. Por quê? Porque as microalgas, para se tornar viável produção de energia através das microalgas, tem que reduzir bastante os custos. E um dos custos mais elevados é o meio de cultivo, porque se utiliza diversas substâncias. Então, se a gente utilizar um meio alternativo, isso pode baratear mais o desenvolvimento dessas microalgas. Então, foi pensando nessas condições que a gente elaborou esse projeto, que foi contemplado através do Universal 2015, promovido pelo CNPq. Fomos contemplados, né, aprovados, e aí iniciou o projeto. No projeto consistiu o estudo de 3 microalgas, a clorela, cenodesma e daniela, para avaliar qual dessas microalgas teria as melhores condições de promover biorremediação em água residuária, bem como também a potencialidade de produzir biodiesel. E assim nós estudamos detalhadamente vários parâmetros, não só as condições físicas de cultivo, como também as condições químicas foram analisadas, e a gente chegou à conclusão que dessas microalgas estudadas, a clorela foi a que promoveu a melhor biorremediação, porque a gente utilizava no cultivo efluente WASB, né? Ou seja, que ainda tem uma carga orgânica elevada, que não tem condições de lançamento, e depois a gente observou que após o cultivo a gente tinha uma redução de 60% da demanda química de oxigênio, né? Além disso, a clorela também apresentou uma alta produtividade, bem como também uma alta produção de lipídios, né? Ela foi a melhor das microalgas, e com isso a gente chegou à conclusão que é viável o uso das microalgas para diminuir carga orgânica em águas residuárias e produção de energias renováveis. Quais seriam as grandes vantagens do uso de microalgas para a produção de energia, né? A gente sabe que hoje o mundo vive uma crise energética muito grande, né? Porque nós somos grandes consumidores de combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis, eles provocam grandes impactos no meio ambiente, porque produzem gases de efeito estufa, como é exemplo do CO2. Então, começou a utilizar novas alternativas de energia. Uma das alternativas é a produção do etanol, que para isso a gente utiliza cana-de-açúcar, milho. No entanto, a gente precisa de áreas enormes para a plantação dessas culturas e produção de etanol. Com as microalgas, a gente não vai ter esse problema, porque as microalgas não vão precisar de terras férteis. A terra é apenas um meio de suporte para os reatores. E a área necessária para o cultivo de microalgas produzir a mesma quantidade de etanol é muito menor, 300 vezes menores. Então, por isso que é mais uma vantagem para a nossa região semiárida, que a nossa terra não tem tanta fertilidade, e além do mais a gente tem as condições climáticas, como eu já falei anteriormente, né? Além de ser uma energia limpa. Outra grande vantagem com relação às microalgas, por ser um organismo fotossintetizantes, elas também são capazes de absorver esses gases
de efeito estufa. Então, além de promover possíveis biorremediações em águas residuárias, também está promovendo melhores condições no ar, porque ela vai conseguir absorver o CO2 para realizar a fotossíntese e assim se desenvolver. Então, a gente tem diversas vantagens. É importante que projetos como esse ainda continuem, porque apesar de termos concluído o nosso estudo, ainda requer diversos outros estudos para viabilizar mais ainda. A gente gostaria de ter feito em escala maior, né? Em escala de produção elevada, para que a gente pudesse avaliar como seriam essas condições em céu aberto, né? Se teria realmente fazer um cultivo tipo numa lagoa de estabilização, ver quais seriam as condições a céu aberto a produção dessas microalgas, né? Mas a nível de escala de laboratório a gente chegou à conclusão que é extremamente viável, não só pelas condições ambientais que vai promover com o cultivo das microalgas, como também a possível produção de lipídios. Um fato interessante nos nossos estudos é que a gente verificou que quando cultiva as microalgas em meio sintético e um meio alternativo utilizando as águas residuárias, a produção de lipídios aumenta. Isso por quê? Porque a célula vai ficar em condição de estresse e nessa condição de estresse a célula vai produzir mais energia de reserva. Energia essa que são os lipídios utilizados para a produção do biodiesel. Bem, durante o projeto, né, uma das principais etapas para a quantificação do crescimento das microalgas e da adaptação delas ao meio de cultivo e a inserção do efluente WASB era as contagens, né? A partir da microscopia óptica, nós verificávamos diariamente o comportamento das microalgas em todas as 3 espécies estudadas. E assim nós podemos verificar tanto a velocidade de crescimento, o tempo de geração e consequentemente, a adaptação das células ou não ao meio que a gente estava colocando essas microalgas, né? A gente estava testando com o efluente WASB para ver sua adaptação e através das contagens nós podíamos verificar o crescimento e se realmente ia ter viabilidade para a produção, para a produtividade e demais etapas, né? Como posterior verificação da quantidade de lipídios e sua extração através de diversos métodos que a gente estudou. No curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, né, no caso, a produção de biodiesel, a produção de biocombustível é fundamental para um engenheiro ambiental hoje em dia, né? Com o constante uso de combustíveis fósseis e por ser uma fonte finita de energia, possivelmente no futuro próximo nós precisaremos de biocombustíveis e a microalga como uma alternativa para fonte para a produção de biocombustível foi de fundamental importância e significância para a minha graduação. E como engenheiro sanitarista, né, o tratamento de efluentes é uma alternativa para remediação dos efluentes antes do lançamento nos corpos de água, podendo assim abrir um leque de opções para o tratamento de efluentes e resíduos líquidos. Essa equipe foi bastante multidisciplinar e grande, né? Porque foram 3 anos de estudo, então nós tivemos diversos alunos de graduação que participaram do projeto. Desse projeto nós tivemos 6 trabalhos de conclusão de curso, um mestrado e a gente também conseguiu com esse projeto 3 artigos em periódicos qualis. Um foi A2 e 2B2, né? Além de vários outros artigos em congressos, tanto trabalho completo como também resumos. Então, a gente teve uma produtividade acadêmica bastante positiva com esse projeto e pretendemos ainda temos dados que tem condições ainda de desenvolver mais artigos.